acontecendo. Vamos falar de organização, de qualidade na sua vida, qualidade de vida e qualidade para a sua empresa também. Você tem uma empresa pequenininha, você trabalha em casa, trabalha com artesanato, você trabalha com culinária. A gente tem muita gente, muitos telespectadores aqui do Mulher.com que tem a sua pequena empresa, que trabalham ali em casa, ou que trabalham com o marido. Hoje a gente trouxe aqui um especialista em qualidade para te ajudar nesse ano de 2024 com pequenas soluções que podem fazer toda a diferença. André Ponte já está aqui comigo. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa aí. É um prazer poder participar e compartilhar um pouco desse conhecimento que é do mundo da indústria, mas pode ser aplicado aí para qualquer área, para você que é pequeno empreendedor, pode aplicar na vida pessoal, inclusive. A gente que agradece. E muitas vezes, André, mesmo na nossa casa, na vida pessoal, ou como eu falei, né? Às vezes alguém que tem uma pequena empresa ali, vê que as coisas não estão indo muito bem, que não estão dando muito certo. Às vezes o que falta é processo, é organização, é saber separar cada coisa no seu lugar. Não é só o dinheiro que está faltando, é organizar para saber onde o dinheiro está indo. Exatamente, exatamente. Você falou tudo, né? O método, ele expõe, né? Eu até brinco que quando você consegue utilizar o método, é como se você passasse a utilizar óculos e você consegue ver onde você está perdendo tempo, dinheiro, produtividade. E hoje o André vai explicar para a gente sobre o método 5S, um método que surgiu lá no Japão e que hoje é aplicado em empresas no mundo inteiro. Então explica primeiro para a gente o que é esse método 5S que a indústria usa tanto. O método 5S, como você disse, ele surgiu lá no Japão, né? Na década de 50, imagina, né? O Japão estava no período de Segunda Guerra Mundial, estava numa crise e ele pensou assim, preciso me reerguer. Só que tem que ser algo prático, fácil, que qualquer pessoa consiga fazer, qualquer empresa. E aí surgiu o 5S, que são 5 palavras em japonês. Seiri, seitou, seisou, seiketsu, shitsuki. Mas calma, não precisa decorar a palavra. Tem tradução. Quando chegou na década de 90, 1990, com as montadoras, veio para o Brasil e foi traduzido. E é bem simples, o método é muito simples de aplicar, mas ele exige compromisso. Se não tiver compromisso, o método não vai funcionar. Não vai funcionar. Não. E aí foram trazidos como censos. Então, são 5 censos. Censo de utilização, censo de organização, censo de limpeza, padronização e disciplina. E ele tem uma sequência. Se você quiser começar pelo terceiro, não vai dar certo. Não vai funcionar. Tem que fazer seguindo a risca, né? E o que significa, né? Primeiro censo, utilização. Eu vou separar o que é útil do inútil. Então, isso serve para qualquer coisa, né? Por exemplo, nessa entrevista, o meu celular, ele é importante para mim? Ele é importante, né? Mas para essa entrevista, ele é importante? Não é. Não. Nós estamos conversando aqui. Estamos conversando. Então, agora ele não é importante, ele tem pouca importância. Então, ele nem está comigo nos meus bolsos. A mesma coisa, né? Um pequeno empreendedor, um culinarista, uma pessoa que trabalha com artesanato, às vezes ela está no ambiente de trabalho ali, tem um monte de coisa que está atrapalhando o dia a dia dela, né? Tem um monte de coisa inútil que a gente fala ali, que está atrapalhando. Às vezes ela quer procurar um botão, a pessoa que trabalha com artesanato quer procurar uma linha, um botão, ou uma pessoa que tem uma oficina, quer procurar ferramenta e não acha porque está cheio de peça, está cheio de plástico e atrapalha. Então a primeira coisa é separar o que é útil do que não é inútil. E isso pode ser, isso não é útil agora, o seu celular. Ele não é útil agora, mas ele é útil para você daqui a pouco. Então você vai deixar ele aonde ele pertence agora. E no momento que você não está usando, ele não está aqui junto com você. Então isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Então, por exemplo, como você disse, né? Ele não é útil agora, mas ele é útil para mim. Então eu não vou deixar ele aqui comigo. Aí eu vou medir o nível de importância. Ele é pouco útil? Tá, então eu vou deixar na minha bolsa. Ele é muito inútil, então eu posso vender, aí eu posso fazer negócio, né? Eu posso doar, posso dar para quem vai precisar. Então a primeira coisa é separar o útil do inútil. Segundo passo, só sobrou o que é útil, né? Então eu estou lá, imagina uma pessoa que trabalha com artesanato, tem a bancada dela, só tem as coisas que ela vai utilizar naquele artesanato. O que ela vai fazer? Ela vai organizar para ajudar ela no dia a dia. Assim como, por exemplo, a gente viu a receita agora, né? Tava os ingredientes específicos ali para fazer a receita. Imagina se tivesse amendoim ali, castanha, temperos que não faziam parte da receita, o quanto isso ia atrapalhar. Então eu organizo para eu encontrar facilmente. Então a segunda etapa. Separei o que é importante, organizo. E terceira etapa é manter limpo.
Então, você pode até brincar, né? Que é como se fosse o sol, né? Separar, organizar e limpar. É a primeira parte. E na hora que a gente limpa, que a gente encontra os problemas. Quem nunca, por exemplo, quem vem de casa, nunca passou por uma situação onde foi limpar o carro, de repente falou, esse risco aqui não tinha antes. Então, a sujeira esconde os problemas. Ou quando você está limpando um móvel, vai limpar uma estante. Olha, peraí, essa dobradiça está soltando. Então, a limpeza, além de manter o ambiente limpo, ela ajuda você a encontrar os problemas. Então, o passo é, separa o que você vai utilizar no seu dia a dia, organiza para você encontrar facilmente e mantém limpo. É os 3 primeiros S's, né? Certo. Isso aí é atitude, é compromisso ali, comprometimento e aplicar. Isso aí qualquer pessoa consegue fazer hoje. Hoje já, né? Dá para aplicar imediatamente. Trazendo, por exemplo, para um cirurgião. Imagina se ele não separasse os instrumentos cirúrgicos dele, se ele não organizasse e não tivesse limpo. O risco, né? Risco de vida, né? Risco de vida, né? Então, ele tem que aplicar. De certa forma, ele não utiliza o método, ele não utiliza o nome, né? Mas ele aplica, ele tem que aplicar. Mas eu estava pensando aqui que mesmo em casa, às vezes a gente não utiliza o nome, mas a gente utiliza o método. Quem cozinha sabe o quanto é importante, né, o famoso mise en place, que é deixar tudo certinho, tudo organizado, as panelas, os utensílios, os ingredientes, antes de você começar a cozinhar. Você ir lavando tudo que você usa, logo que você cozinha. Tudo isso faz com que, no final, o resultado seja melhor. Então, isso é aplicado até no nosso dia a dia, sem a gente perceber. Exatamente. E aí, os 2 últimos S's, que é o senso de padronizar e organizar. Esses são os mais difíceis porque são comportamentais, né? Uma vez que você separou, organizou e limpou, o próximo passo é padronizar. Para garantir que, por exemplo, imagina que você é um empreendedor. Você trabalha com costura e você tem mais uma pessoa que trabalha junto com você. De repente, alguém pega a tesoura e coloca aqui. Aí a outra pessoa vai utilizar a tesoura, pega a tesoura e coloca ali. Aí você fala, cadê a tesoura? Ah, tá ali, pega a tesoura e volta aqui. Não, daí a pessoa coloca lá. Imagina o quanto de tempo não se perde, né, com essa atividade. Então, peraí, vamos padronizar. O local da tesoura vai ser aqui. Essa caixinha aqui com os botões, já separei, esses são os botões que eu vou utilizar. Vou colocar os azuis aqui, escrevo azul, vermelho, para não correr o risco de eu pegar e não devolver no lugar certo. E o mais difícil de todos os sensos é a disciplina, é o último, né? Depois que eu padronizei, eu tenho que ter disciplina. Não adianta você separar, organizar, limpar, marcar, identificar para devolver no lugar, se a pessoa não tem o compromisso de falar assim, eu vou aplicar, eu, meu sócio, meus funcionários, se eu não ter esse compromisso, essa disciplina. Senão não funciona, né? Senão é um trabalho perdido. E aí quem começou esse trabalho vai ficar ainda mais bravo, mais estressado, porque fez tudo e não está funcionando. Exatamente. Então é um comprometimento de todos. Você trouxe 2 fotos até, né, André, para ilustrar. Trouxe 2 fotos de uma situação, vamos ver. Olha lá, a primeira foto, então. A gente pode ver de um lado da tela, a gente tem aqui a caixa de ferramentas, né? Uma caixa de ferramentas sem o 5S, depois uma caixa de ferramentas com o 5S. Imagina uma pessoa que é um empreendedor e tem uma oficina. E aí ele promete que ele vai entregar o carro daqui 2 dias. Imagina o quanto tempo ele não perde, talvez procurando aquela chave, aquela ferramenta, porque ele tem que ficar revirando a caixa de ferramenta deles e não acha, e o tempo vai passando, e com isso o que acontece? Estresse, e aí os funcionários começam a brigar entre si, então gera todo um clima e ainda atraso para o cliente. Agora do lado direito, as ferramentas que importam estão ali, você consegue identificar facilmente, estão organizadas, então se eu peguei uma ferramenta ali, eu já sinto falta. E está uma caixa limpa, e aí, por fim, os 2 últimos sensos, né, que tem que ter o compromisso. A pessoa que pegou a ferramenta tem que devolver na mesma posição e tem que ter a disciplina de manter organizado. Acho que o mais difícil é começar. É pegar aquela caixa de ferramentas toda bagunçada e deixar ela toda bonitinha, certinha. A partir dali, se existe o compromisso de manter organizado, é mais fácil de fluir, não é? Com certeza. E tem até um discurso que sempre quando alguém começa, fala assim, mas eu não tenho tempo, quer dizer que eu tenho que fazer o meu serviço e mais o 5S, aí que está o erro, né? As pessoas já têm que fazer o serviço, a atividade com o 5S, então já que eu vou pegar essa caixa, eu já vou pensar, já vou colocar num lugar organizado. Se ficar aquele pensamento, eu faço agora, depois eu organizo, aí realmente é duplo trabalho. E o compromisso é esse, já que eu já vou fazer de forma organizada, já vou separando, já vou limpando, porque se a pessoa não tem tempo para fazer o certo da primeira vez, quando que ela vai conseguir arrumar um tempo para fazer e corrigir o erro que... Pior ainda, Pior ainda, né?
E economiza dinheiro, né? Quem tem organização economiza dinheiro. Você estava usando o exemplo dos botões, aí numa costureira, o botão azul, ela precisa daquele botão azul e não está encontrando, vai lá e compra. Exatamente. De repente, ela tinha guardado naquela outra caixa que ela nem lembrava que existia. Ela perdeu dinheiro. Esse é um dos benefícios, é a economia de dinheiro. É muito comum as pessoas comprarem algo que elas tinham, pois não encontraram. E vamos pensar assim no ramo do culinarista. Às vezes ele tem um corante lá que ele usa muito pouco e a validade é baixa, ele não acha aquele corante, compra de novo, paga caro, de repente ele acha o outro corante, aí ele fica com 2 corantes, os 2 vencem, e aí ele perdeu dinheiro, não conseguiu nem aproveitar. Então, um dos benefícios do 5S é esse, né? Economia de dinheiro. Tem outros benefícios? Tem outros. Tempo. Como eu disse, por exemplo, nesse exemplo da mecânica ou da costura, né? Às vezes a gente faz um pedido e a pessoa se compromete a entregar naquele prazo. Aí, de repente, naquela correria, naquele dia a dia, naquele estresse, eu não acho onde está o botão, onde está aquele material, onde que está a tesoura, onde que está aquela ferramenta. A pessoa consegue, talvez o empreendedor até consiga entregar. Mas a custas de quê, né? A custas de muito estresse, chega a casa cansado, com dor de cabeça, sendo que poderia ser uma atividade muito mais tranquila e um ambiente mais harmonioso. Para quem trabalha com funcionários, né? Como você estava dizendo, ou tem um sócio, como implantar esse sistema do 5S para que funcione? Qual tem que ser o combinado entre as pessoas? Quem fica responsável por o quê? Para que realmente funcione e não fique uma pessoa tentando fazer aquele trabalho correndo atrás e o resto da equipe não está preocupado com isso. Ó, a dica para quem tem funcionários, trabalha em equipe, o primeiro passo é conscientizar, né? É treinar, explicar, né, o motivo do 5S, conscientizar para a pessoa ver sentido, né? Porque dentro do princípio da andragogia, das pessoas, do estudo dos adultos, se o adulto não vê sentido no que ele está aprendendo, ele não vai fazer. Ele vai falar, mas por que eu vou fazer isso? Então é importante você orientar, ensinar e mostrar exemplos. Quando eu comecei a fazer o 5S nas indústrias, as pessoas, algumas pessoas davam risada, mas o que é isso? Que 5S? Limpeza, perda de tempo. Mas quando essa pessoa aplicou na prática e viu que, na verdade, ela chegava em casa descansada, ela chegava com menos estresse, quando pediu uma informação para ela, ela tinha informação bate-pronto ali, ela falou, nossa, faz sentido. E aí que você conquista a pessoa para aplicar no dia a dia. É vendo na prática que funciona. É vendo na prática. Para o pessoal não ficar ansioso, eu quero aplicar, mas eu quero aplicar tudo hoje. Eu quero que comece a funcionar hoje, né? Tem um prazo? Qual é um prazo bacana para isso ser implantado, para começar a funcionar? Olha... Vão todos os passos de uma vez? Vai um por vez? Depende, isso é muito natural e depende de cada um e de cada nível de compromisso. Tem pessoas que adotam por fases, então vamos fazer a primeira fase, vamos primeiro separar. Depois vamos organizar, depois vamos limpar. Tem pessoas que preferem adotar tudo de uma vez. Não tem certo, não tem errado. O segredo é ter a conscientização e o compromisso. Acho que esse é o compromisso. E, por exemplo, quando a gente traz para um ambiente de empresas, de pequenas empresas, o maior interessado é o proprietário. O proprietário tem que zelar. Se o proprietário não zelar e falar assim, olha, vou comprar essa ideia, vamos fazer que eu aposto. Aí o 5S funciona. Mas se só os funcionários fizerem sozinhos, eles vão até conseguir, né? Mas eles vão sofrer muito, porque daí o dono não está apoiando, por isso que tem que ter o compromisso. E as fases são essas, né? É importante começar treinando, conscientizando, e aí agenda um dia que a gente fala que é o dia da grande limpeza, que é como se fosse aquela grande mudança de apartamento. Você vai mudando os móveis aos poucos, né? Mas tem um dia que você fala assim, gente, vamos reunir as galera e vamos levar o grande volume. Então você agenda essa data, agenda esse dia que a gente fala que é o dia da grande limpeza e fala assim, olha, a partir de hoje a gente vai virar a chave, a gente vai fazer a maior parte da separação, organização e limpeza, e a partir de amanhã vamos manter. Porque o 5S é um programa que não tem fim. Começa hoje e é para o resto da vida. E tem que ter, então, pelo que você falou, uma pessoa cuidando, né? Como se fosse o líder ali, zelando para que tudo isso funcione, para que a roda não pare de girar.
Exatamente. É Tem que ter um papel que a gente fala que é o líder, que é o influenciador. E esse líder, ele pode treinar outras pessoas para multiplicar esse conhecimento, né? Então, a gente pode, por exemplo, ele pode separar por cômodos. Então, às vezes, ele tem uma loja, ele tem uma pequena lojinha. Ele pode falar assim, ó, desse cômodo, quem vai cuidar vai ser o João. Quem vai desse cômodo que vai cuidar vai ser a Silvia. E aí, as pessoas que trabalham naquele cantinho da loja, eles se sentem donos daquele espaço. E fica aquela brincadeira saudável, né? Peraí, não bagunça o meu cantinho, isso aqui é o meu cantinho. E eu sou dono da minha área aqui. Tira a sua caixa daqui e coloca ali. Você acha interessante imprimir ou escrever numa folha quais são o primeiro passo, o segundo passo e deixar no lugar visível para que seja realmente para que as pessoas vejam ali esse método acontecendo? Sim, é muito importante, acho que é muito interessante também você imprimir ali, coloca bem simplificado, né? Coloca lá primeiro separar, organizar, eu até brinco com o solzinho, né? O símbolo do sol que é separar, organizar e limpar. E tem gente que você pode colocar perguntinhas, né? Você pode perguntar, transformar esse método, a separação em uma pergunta. Então tem gente que imprime na parede e coloca lá, bem, separar, eu posso transformar isso numa pergunta. Eu posso colocar lá assim, existem coisas que não são importantes aqui no local de trabalho? Aí, todo início da semana, o colaborador chega lá e fala assim, deixa eu responder essa pergunta. Tem coisa que não faz parte daqui? Daí ele olha, nossa, aquilo ali. Aí ele põe lá um xizinho, isso aqui eu preciso melhorar. Então, pode ser também um controle. Ótimo. E dá para aplicar na nossa vida, na nossa casa também, com seus filhos. Aproveita o mês de férias, não é? E faz ali, separar, organizar, limpa o armário de brinquedos, a sala. Vai indo, né? Porque aí quando chegar o período de aulas, está tudo bonitinho, está tudo certinho. Se funciona na indústria, funciona ali na nossa casa também, porque é um método para deixar a vida mais fácil, pelo que eu entendi, Sim. Não é isso? E para qualquer coisa, né? Às vezes o seu celular está travando, mas você separou os aplicativos do celular que são importantes, organizou, limpou aquele monte de aplicativo que você não utiliza, ou alimentação. Você está separando a alimentação que é importante do que não é importante para a sua saúde? Está organizando a sua alimentação, comendo de horário certo? Vamos começar o ano organizando a nossa vida, né? Contatos do André Pontes aí na tela para você. Entrem em contato com ele. Sigam também nas redes sociais para muitas outras dicas sobre qualidade, ensinamentos sobre qualidade para sua qualidade de vida. André, muito obrigada. Agradeço demais sua presença aqui. Feliz Ano Novo e volte sempre. Eu que agradeço também a oportunidade e espero que o 5S seja um ponto de partida para os seus compromissos de Ano Novo. E feliz Ano Novo para você também. Obrigada. Agradeço em nome de todo o público do Mulher.com. Volte sempre. Muito obrigado. Intervalo